Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. Eu sou Frei Jacir e o texto que inspira a nossa reflexão de hoje é Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 33. Trata-se de Jesus que, após ter feito a multiplicação dos pães e rezado na montanha, aparece aos discípulos caminhando sobre as águas do mar da Galileia. Era madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Os discípulos pensavam que se tratava de um fantasma. Pedro vai ao encontro de Jesus e afunda por falta de fé sólida. Jesus o toma pela mão. E olha lá o que eu preparei para você. Não saia daí que você vai entender a relação entre medo e fé. Nessa perspectiva, uma relação de poder e superação. E quero fazer isso a propósito do Dia dos Pais. Do Dia dos Pais. Olha que interessante. Na cena anterior, no Evangelho, Jesus já havia dito aos discípulos: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. A propósito, refletiremos então sobre o sentido do medo em nossas vidas. Por que a igreja uniu o medo com a religião? Você já pensou nisso? Você tem medo de quê? Por que o medo existe? O que os estudiosos dizem sobre o medo? Você vai ver que é muito interessante a opinião de um Jean Delumeau, de um Legoff e assim por diante. Esse texto de Mateus, lido na liturgia do segundo domingo do mês de agosto, quando o Brasil, desde 1953, celebra o Dia dos Pais, nos faz pensar sobre a paternidade. O que significa exercê-la sem medo? Sem ser aquele pai que impõe pelo medo e não pelo diálogo. Na passagem de Mateus, eu ousaria afirmar que Jesus é o pai que se relaciona com os seus filhos adotivos, os apóstolos, com o objetivo de encorajá-los a ter fé. Ser pai não é tarefa fácil. A vida é constantemente um mar de perigo e somos chamados a navegar, a avançar sem medo e com fé. Pois bem, depois da multiplicação dos pães, Jesus sente medo diante da multidão que o cercava. Ele prefere ficar a sós para rezar, pois sente que as coisas não estavam fáceis. Ele precisava recorrer ao seu pai no alto de uma montanha, isto é, de forma bem próxima. Todo pai, diante do sofrimento, precisa distanciar-se dos filhos para encontrar forças para seguir adiante. Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar. Estar no mar é estar em perigo. Esse é o grande significado. O mar, no tempo de Jesus, é o lugar do perigo. Ele era a morada de um grande monstro, de um grande demônio, visto como um grande peixe ou serpente marinha, chamada de Leviatã, como você pode ver na imagem. A devoção interessante a Nossa Senhora da Boa Viagem tem relação com os perigos do mar. A igreja na Idade Média pedia aos marinheiros que levassem a imagem de Nossa Senhora e carneiros, os quais deveriam ser despedaçados e atirados ao mar quando este estivesse revolto. Desse modo, então, o demônio das águas ficaria calmo. Para eles, então, o mar revolto era sinal evidente da presença do Leviatã. Para Jesus, os apóstolos deveriam enfrentar as dificuldades inerentes ao mar, isto é, a missão. Na vida não podemos fugir dos problemas, mas enfrentá-los. O caminhar de Jesus sobre as águas é sinal de que ele tem poder sobre as forças demoníacas. A comunidade se lembra desse episódio com Jesus para incentivar os cristãos daquela época, dos anos 80, que estavam desanimados, e os que estavam aderindo ao projeto romano a voltarem para o caminho da fé em Jesus ressuscitado. Esse é o X da questão. Tende confiança, não tenhais medo, disse Jesus aos discípulos. O sou eu é o nome de Deus que nos liberta da dor e da opressão, como aquele nome de Deus revelado a Moisés, como diz o Êxodo. Deus está com os discípulos, Deus está conosco. Deus está com todos os pais que educam na labuta do dia a dia os filhos para enfrentar o mar da vida. Um grande desafio, muito desafio. Como educar?
Pedro diz a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas. Pedro tem fé ao chamar Jesus de Senhor, mas a sua fé ainda é fraca. Como um filho que ensaia seus primeiros passos, Jesus diz: vem, e estende a mão para o filho, isto é, para os apóstolos, assim como um pai. Quando um filho, por causa da sua imaturidade, afunda do mar de lama, nas drogas, nos descaminhos, há sempre por perto um pai, um amigo, que novamente estende-lhe a mão e o recoloca na barca da vida, da comunidade de fé. Há pais que nunca passaram segurança para os seus filhos enfrentarem os medos nas ondas agitadas da vida. Há filhos que choram uma vida inteira a ausência de um pai, isto é, a ausência de um porto seguro que nunca tiveram. A música do pastor Nelson Mota, composta em 1973, Segura nas Mãos de Deus, é muito significativa diante do medo. A usamos muito no velório, mas é muito mais do que isso. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Ainda sobre o medo, podemos afirmar que o ser humano, diferentemente dos animais, vive num medo eterno. Estudiosos como Philippe Ariès, Jean Delumeau, Jacques Legoff estudaram o fenômeno do medo na Idade Média e o modo como a Igreja os explicitou no imaginário religioso e tornou o medo presente na vida das pessoas para controlá-las do ponto de vista religioso. O francês Jean Delumeau, morto em 2020, grande historiador sobre medo, citando Delpierre, diz: o homem é o único no mundo a conhecer o medo em grau tão terrível e duradouro. Sem o medo, nenhuma espécie humana teria sobrevivido. O medo, portanto, paralisa as pessoas, impede o crescimento. Pode ser usado como arma de domínio, de controle. Pior ainda, quando vem associado ao fator religioso. No mundo antigo, o medo estava associado às divindades. Os gregos adoravam Deimos e Phobos, duas divindades. O primeiro representava o temor e o segundo o medo. Phobos, daí fobia, claustrofobia, medo de estar em lugar fechado. Essas divindades estavam associadas e interferiam na vida das pessoas. Portanto, era necessário prestar-lhe cultos para obter favores. Foi assim entre os gregos e romanos. Na Europa da Idade Média, ela conheceu pestes que dizimaram populações inteiras, sendo as mais importantes a peste de Justiniano, do século VI, a peste bubônica ou negra, de 1348 a 1351, a peste de Marseille, de 1720. Essas epidemias, associadas às guerras, criaram situações de medo da morte e da peste nas populações. Não foi diferente assim conosco entre os anos 2020 e 2021. Essas epidemias, então, foram terríveis e trouxe um medo para todos nós. Ao longo da história, outros tantos medos aterrorizavam as pessoas, sobretudo na Idade Média. Medo de lobos, da natureza, do mar, de cemitério, das almas penadas, do diabo, dos torturadores, do pregador, do padre. Frei Tito de Alencar Lima, torturado na época da repressão militar no Brasil, exilado na França, enforcou-se em uma árvore em 1974, possivelmente por medo do torturador que carregava dentro da sua mente. Ele não conseguiu superar essa situação lamentável. O medo das almas penadas faz parte da cultura portuguesa e está associado à crença de que as almas que foram para o purgatório, depois de um determinado tempo, poderiam voltar para penar, isto é, para vagar diante dos vivos, buscando soluções para situações não resolvidas. Os medos da Idade Média ganharam força com a Inquisição na Igreja entre os séculos 13 e 18. O cristão era levado a ter medo de si mesmo, o que equivaleria a ter medo de Satanás para não se tornar um agente dele. Diante de uma angústia coletiva, o juízo final estabeleceria a punição para os culpados, os quais impediam a ação de Cristo no mundo.
Para a Inquisição, os culpados tinham um nome: turcos, judeus, heréticos, mulheres, feiticeiras, etc. Bom, diante de tantos medos, o importante é libertar-se dele e não se deixar que eles voltem, sobretudo os utilizados para o controle religioso. Paz, nunca imponham medo para dominar. Deus está conosco. Ele é sempre um Pai disposto a nos dar as mãos nas horas difíceis. Ele não é um fantasma, mas real. No mar da vida, encontramos muitas dificuldades. Sem a fé, podemos afundar. Mas quem crê está salvo. Segura nas mãos de Deus e vai. Ele foi útil? Compartilhe. Se quiser aprofundar mais sobre a questão do medo, não deixe de ler o nosso livro O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer, publicado pela Editora Voz. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.